Vindo o Cleito contar um testemunho, me fez lembrar, antes de entrar na pregação, me fez lembrar de um testemunho que eu ouvi. Eu tinha aproximadamente 13 para 14 anos de idade. E o que aconteceu? Uma irmã do círculo de oração, uma mulher de oração. E aí, quando fala círculo de oração daquela época, era círculo de oração mesmo, tá? Era 2, 3 horas de joelho. Não é agora não, é 2, 3 horas de joelho. E o que acontece? Ela tinha 6 filhos, tá? Isso aconteceu no interior de Goiânia. Ela tinha 6 filhos. Ela estava trazendo a palavra naquela igreja, naquela tarde daquele círculo de oração, na Assembleia de Deus, na cidade de Taubaté. E ela estava contando o testemunho que aconteceu com ela. Ela disse que ela era líder do círculo de oração, tinha 6 filhos e ela deixou o maior tomando conta do restante. Pois bem, igreja, como ela era uma pessoa muito simples, muito humilde, e o que aconteceu? Ela colocou veneno de rato, né, algumas partes da casa, e aquele pó branco, né, e deixou o mais velho tomando conta dos outros e foi para o círculo de oração. Quando terminou o ciclo de oração, ela está retornando para o seu lar e ela vê aquele movimento, aquela coisa toda, tá? E um dos filhos confundiu o veneno do rato, que também era um pozinho branco, tá? E fez um suco. Muito calor, aquela região. E o que acontece? Os 6 estavam passando mal. E aí a casa dela, a porta já havia sido arrombada e tiraram as crianças estavam babando e levaram as crianças para o hospital. E ela foi junto. Ao chegar no hospital, ela se apresentou como mãe daquelas crianças, foi aquela correria toda, e pediram para que ela aguardasse um pouco. Chegou o médico e falou: eu tenho 2 notícias para a senhora. A primeira é boa, a segunda é ruim. A senhora quer ouvir a primeira ou a segunda? Eu quero ouvir a primeira e a segunda. A primeira é que dos seus 6 filhos, 3, tá, estão livres. Conseguimos fazer a lavagem, conseguimos entrar como medicamento, mas os outros 3 morreram. Ela, ao ouvir, dizendo ela isso, eu tinha 13, 14 anos naquele culto, ouvindo esse testemunho. Ela ouvindo isto, ela falou: Senhor, eu deixei os meus filhos quando eu saí de casa. Eu falei: Jesus, cuida deles. Eu fui para a tua casa orar. Jesus, e quando eu saí de casa, para que o Senhor cuidasse deles, o Senhor me deu paz no coração. E eu fui para a tua casa orar. E agora, Senhor amado, eu se encontro no hospital. 3 já estão fora de perigo, mas 3 não. Jesus, eu só vou sair daqui com meus 6 filhos, assim como eu deixei eles na minha casa, para falar contigo na sua casa. E aí o que acontece? Ela pediu para o médico para ver os 3 filhos. E o médico foi. Levou aonde estavam os 3 filhos. E ela falou: o senhor me pode dar 5 minutos com meus 3 filhos aqui? Aí o médico falou: está tudo bem. Só que o senhor aguarde lá fora. Ele falou: não posso fazer isso. O senhor, na qualidade de médico, fez até onde a medicina pode. Agora eu vou chamar os médicos dos médicos. E ela dizendo testemunho, e a igreja já se alegrava, a igreja falava língua estranha. O mover de Deus era diferente hoje. As pessoas vinham para prestar um culto de oração, não assistia, aquela coisa toda. Aí aquele mover, e eu só ali prestando atenção naquele testemunho maravilhoso. E ela disse que começou a orar, orou 2, 3 minutos, e colocava a mão nos 3 filhos dela, e ainda estavam gelados, estavam frios, obviamente estavam mortos. Quando ela ouviu uma voz: coloca a boca no pó. E o médico lá de fora da porta, a porta tinha uma janelinha de vidro, vendo toda aquela ação. E disse que o médico começou a olhar, e ela colocou a boca no chão e começou a clamar.
Quando ela começou a clamar depois de 2 minutos já de boca no pó, tá? Imagina uma cena dentro de uma sala, né, onde 3 filhos estão mortos. Ela começou a clamar com boca no pó e de repente os 3 tossiram e começaram a chorar. O médico, vendo aquela situação, né, não ficou lá fora, abriu a porta e entrou, maravilhado do que está acontecendo, e chamou toda a junta médica, aquela coisa toda. E ela foi embora com 6 filhos para casa. Foi dito nesta noite que o Lucas capítulo 1, verso de número 37. Para Deus é impossível. Creia. O mesmo Deus que fez isso, eu tinha 14 anos, então isso foi em 1979, 80. É o mesmo Deus de 2023. É o mesmo Deus, não mudou não, viu, igreja? Abramos a nossa Bíblia. Meu coração está queimando nesta noite. Abramos a nossa Bíblia naquela passagem bem conhecida de Mateus capítulo 14, verso 22 a 34. Mateus, capítulo de número 22, do verso 22 ao 34, uma leitura um pouco extensa, mas preste bem atenção, porque eu estava estudando essa noite, estudando durante o dia, e o Senhor falou fortemente comigo, e eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração para com a igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Essas 4 pessoas aqui, uma família só? Essas 4 pessoas aqui, uma família só? Se coloquem em pé antes de eu ministrar a palavra. Não, vocês quatro, é uma família só, né? Tá? Qual o sobrenome da família? Lima. Dá a mão um para o outro, por favor. Igreja, estende a mão. Espírito, também é da família? Levante e dá a mão aí. Jesus amado. Espírito Santo. Vocês congregam aonde? Gostaria de saber onde vocês congregam? Hã? Deixa eu descer para poder ouvi-los. Nenhum lugar. Só você congrega? Você congrega onde? Hã? Jesus Cristo. Não, fala de novo. Jesus Cristo é a resposta. Mais alto, mais alto. Jesus Cristo é a resposta. Mais alto. Jesus Cristo é a resposta. Ela congrega onde Jesus Cristo é a resposta. Está trazendo resposta, viu? Você vai ver o que vai fazer no meio dessa família maravilhosa. Tá? Deus vai fazer um rebuliço maravilhoso no meio dessa família. Você vai ver, viu? O que Deus vai fazer no meio da sua família. Viu? Tá? Aquele local lá vai ficar conhecido. Olha, Deus vai fazer coisa extraordinária. Sabia disso? Não sei aonde o Senhor mora, tá? Não sei o endereço, mas o Deus que eu sirvo sabe o endereço. E está visitando aquele lá poderosamente. E os seus olhos irá ver e a sua fé irá aumentar para a glória de Deus Pai. Amém? Está aqui, veja, pega aqui junto, tá? Vamos lá. A criança também pega no colo. Jesus amado. Deus, antes de pregar, Deus, o Senhor faz coisa interessante para a glória de Deus Pai. Querido Pai Celeste, Pai Poderoso, eu pedi para a igreja estender a mão, Senhor, até essa família. Eu ia ministrar a palavra quando o Senhor falou, desce lá e ora por essa família. Que grande é o mover que eu vou fazer no meio deles, Senhor amado. Pai Poderoso, eu não conheço eles, mas o Senhor conhece. Eu não sei aonde eles moram, mas o Senhor sabe aonde eles moram. Senhor amado, eu não sei qual é o problema, mas o Senhor sabe qual é o problema. Pai Poderoso, o que o Senhor vai fazer vai trazer muita alegria ao chefe da família, Pai Poderoso. Então eu estou profetizando sobre, Senhor amado, esta família, Pai amado, eu estou entregando em tuas mãos, Pai Poderoso, para a glória de Deus Pai. A igreja diz? Amém. Tome posse da vitória em nome. Qual é o teu nome? Guilherme. Tome posse. Qual é o teu nome? Jéssica. Tome posse. Qual é o nome da senhora? Lília. Viu? Irmã, coloca a mão no coração dela aqui. Pastor Samuel. Jesus amada. Eu vou ter que correr com a mensagem. Vem cá. Canta o hino. Canta com aquele corinho. Oh Deus, não foi o coro, esse hino que você cantou, não. Não. Você cantava muito na outra igreja lá. Vai passar, isso mesmo, cante. Cante, por favor. Igreja, estende a mão. Só o coro, só o coro. Oh, vai passar. Vai passar. Isso. Eu sei que essa luta logo
Ereia, Tá Aramacandarabás. doendo, mas não vai querer Para. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus! Irmã, marca a data de hoje. Marca a data de hoje na sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, verso 37. Para a glória de Deus Pai. Quinta-feira que vem eu quero que a senhora venha cantar um hino aqui. Quinta-feira quem? Viu? Podeis tomar o vosso assento glorificando e enaltecendo o nome daquele que é todo poderoso. Agora o Espírito Santo me autorizou a fazer a leitura. Pai poderoso, o mundo espiritual está aberto. Oh, Deus, eu preciso fazer a leitura e preciso pregar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subia ao monte para o que, igreja? Para orar, o próprio Deus, à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Mas a quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não? Eita! E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Vem! Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com o Senhor Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve o que, igreja? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! 31. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E 32 e último. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. É uma passagem bem conhecida, né? E vamos entender um pouco a situação da história, para que possamos entrar e tirar lições preciosas nesta noite para a glória de Deus Pai. Igreja, esse mar da Galileia, o mar de Genezaré, o mar de Tibiriçá, é o mesmo mar. Não é um mar, é uma lagoa grande. Ela tem 13 quilômetros de largura por 21 de profundidade, de comprimento, né? de profundidade. Igreja, é interessante que a maioria dos milagres foram ao redor desse mar. E é interessante, igreja, que mesmo esse lago grande de água doce, com 13 quilômetros de largura por 21 de extensão, aproximadamente a parte mais funda tem quase 48 metros de profundidade.
está a 212 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto está a 408, ele está a 206, 212. Foi palco de muitos milagres. Então, são 12 discípulos. Dos 12, os excelentes pescadores era Pedro, era André, o seu irmão, era Tiago e era João. Tiago e João, irmão. André e Pedro, também irmão. Eram os excelentes pescadores. Esta época do ano não era bom atravessar, porque é um período de muita chuva, muito vento, e não era bom atravessar. E aquele dia foi um dia meio conturbado, um dia meio agitado. Por que um dia meio agitado? O Senhor morava em Cafarnaum, saiu de Cafarnaum com os seus discípulos. Eu não sei se todos dormiram na casa do Senhor Jesus ou vieram das suas casas. Eu sei que saíram de manhã e estava na orla de Cafarnaum pregando, ensinando, quando de repente um dos discípulos de João Batista, vem ao encontro do Senhor Jesus e diz: olha, teu primo morreu. Ele ouvindo aquela triste notícia, o Senhor Jesus parou o que estava fazendo, entrou no barco, você pode ler o texto, entrou no barco e andou à beira-mar, e a multidão por dentro da cidade o seguia. Quando ele desceu em outro lugar, a multidão estava toda ali. E a multidão era enorme. E quando ele desceu do barco, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Ao se mover de íntima compaixão, igreja, ele desceu do barco e, segundo o texto, todas as pessoas foram curadas. Todas as pessoas. E eram aproximadamente 5.000 homens, fora mulher e criança. E já era tarde, quando os discípulos disseram: olha, vamos dispensar a multidão, porque já é tarde. O Senhor Jesus, ainda movido de íntima compaixão: não. Peça, separa que todos sente o grupo de 50 na relva, né? E acharam uma pessoa lá com 3 pães e 5 peixes. E ele fez aquela oração que todo mundo conhece, e houve a multiplicação que 5.000 homens comeram, fora mulher e criança. Então é nesse cenário. Quando acaba isso, ele falou: está todo mundo fardo. Então eu falei: não dispersa, não deixa nada desperdiçado. Vamos ajuntar. E ajuntaram 12 cestos de pães que ainda sobrou. Cada cesto de pães 100 quilos. Então 1.200 quilos de pães sobraram na multiplicação. Diante desse cenário, já era quase de noite. Ele dá uma ordem, e aí é uma ordem complicada. Porque, entenda bem, estavam de manhã com ele na praia, depois entraram no barco, foram para outro lugar, a multidão estava maior. Aí houve o período de cura, ele orando, as pessoas tocando nele, ele, aquele período de cura, logo o período de cura, e tá os 12 ali trabalhando com ele. Após esse período de cura, ele viu que já era tarde, os discípulos: vamos mandar a multidão embora. Ele falou: não. Ele, movido de íntima compaixão, fez a multiplicação. Então teve toda aquela mão de obra dos discípulos saírem no meio, da multidão, separar os grupos de 50, sentar todo mundo na relva, aquela coisa toda, e ajudar. Então foi um dia árduo, não foi um dia qualquer, foi um dia cansativo. E aí você recebe uma hora de: entra no mar, entra no barco e vai para o meio do mar. Por mais que você goste de pescar, por mais que você goste, você quer descansar, você quer dormir, você quer descansar. Foi a noite, foi o dia todo. Não foi um dia, não, foi o dia todo. E aí você recebe a ordem para entrar num barco, aproximadamente 9 metros de comprimento, o barco tinha, por 2,5 de largura no meio dele, e aproximadamente 1,25 m. Então não era um barco que podia de cama ou rede. Não, um barco pequeno, 9 metros. Eu nem sei quanto metro tem esse púlpito aqui, para a gente ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí. Daqui ali era o barco, para 12 pessoas. Jesus não estava. Então não tem como deitar os 12 e dormir. Não.
Não tinha motor, foram remando até o meio. Então, se o mar tem 13 metros, eles remaram quantos quilômetros, igreja? 6,5 quilômetros. 6,5 quilômetros remando, é como daqui, mais ou menos, na Salim Maluf, mais ou menos como daqui na Salim. Então foram dar, além de trabalhar o dia todo, e já era noite, teve que recolher os 12 cestos, aquela coisa toda, e entraram no barco cansado e não foram para casa. Obedeceram uma ordem, entra no barco e vai para o meio do mar. Dá uma ordem dessa para 4 pescadores, e ele falou, a época não é boa, é vento, aquela coisa toda, já iam ficar meio. Agora os outros então. E o que eu aprendo, eu marquei aqui, igreja, olha. Os discípulos estão em apuro porque o vento era contrário e as ondas o quê? Açoitava. Então, além do seu vento ser contrário, as ondas também açoitavam. São momentos, trazendo para os dias de hoje, são momentos que a alma fica agitada e deixa o nosso coração turbulento. Podem vir em forma de uma dimensão, em forma de conflito, em forma de crise no casamento, uma perda, um luto. Então essas revolta do mar, essa histórias da noite, porque aconteceu isso à noite, né? As noites da vida nos pega de surpresa. Eles foram para o meio do mar, não esperava que aquele vendaval, que as ondas seriam contrárias. E outra coisa, Jesus não está no barco, Jesus está onde está Jesus? Orando. Segundo alguns historiadores, diz que ele está orando ali perto de Cafarnaum. Jesus está orando. E eles estão lá no barco. Deve ter entrado no barco por volta de 7h30, 8 horas da noite. Essa data, para que vocês tenham ideia, segundo a tradição, eu não posso afirmar, no dia 24 do mês passado, foi a comemoração da festa da morte de João Batista, na tradição. Então, se nós acompanharmos a tradição, isso foi no primeiro ano de milagre, foi no meio do ano. Se esse milagre aconteceu mais ou menos há 2000 anos atrás, no mês passado, segundo a tradição. Então, tudo ali para os discípulos. À noite não tem farol, não tem bateria como nos dias de hoje, não tem, né, nada, está na escuridão, a deriva naquele local, no meio. Tá? Tanto se eu for para lá, são 6,5 quilômetros de água, ou se eu for para cá, 6,5 quilômetros, mas eu tenho que esperar quem? Jesus. Estão obedecendo. Se Jesus deu uma ordem, obedeça. Mesmo que a circunstância esteja ao contrário, obedeça, viu? Tá? Na noite da vida, nos assustam, achamos que é um fantasma, como todos eles gritaram, é um fantasma. Há problemas, as circunstâncias, a crise, que parece que é um fantasma, parece que veio para nos assustar e não quer ir embora. Somos humanos e tendenciosos a isto, igreja. Não somos diferentes daqueles 12 homens que estavam naquele barco, de jeito, maneira alguma. Por causa do medo, por causa da incerteza, por causa da situação. Fome não estão, porque acabaram de jantar peixe e pão. Fome não estão. Estão cansados, exaustos, querem dormir e lá. Agora tem que brigar com as ondas, para não entrar onda no barco. Um barquinho de 9 metros, 12 homens. E aí eu tiro uma lição que eu quero passar para a igreja. A primeira é a lição. Imaginamos encontrar Jesus na igreja, numa oração, numa meditação, em qualquer lugar, menos numa situação dessa. Porque sabe o quê? Em situação dessa nós achamos que estamos o quê? Só. Achamos que estamos só. A nossa alma fica à deriva dentro de nós. Achamos que estamos só. Vamos para a igreja, não sentimos a presença de Deus. O problema não sai da mente, não tem um botão para desligar o problema está aceso, está vivo. Já faz alguns meses aconteceu, mas parece que aconteceu há poucos minutos, está acesinho dentro da mente. O coração se fecha, fica um amargor dentro da alma. Se contar uma piada, o seu sorriso é amarelo, se sorrir. Não tem muita graça, a beleza fugiu.
Deita na cama, o problema está acesinho, demora a vir, quando consegue dormir. Não é assim? E no outro dia temos que estar de pé para... Opa! Então, olha, nesse momento, a gente imagina encontrar Jesus em todo lugar, mas mesmo numa situação dessa, ele está nessa situação. Tá. Pastor, eu não estou vendo, não estou sentindo nada, mas não é para ver nem para sentir. É através da fé. Tudo é possível através da fé. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que eu entendo lendo esse conceito, esse texto que nós acabamos de ler, são nesse momento de vento de turbulência, e na nossa vida acontece, é que Jesus consegue a sua atenção. Preste bem atenção. Se está tudo bem, se está mil maravilha, Jesus não tem tanta tua atenção. Se está mil maravilha, você vai fazer o que você quer. Principalmente no mundo atual que nós vivemos hoje, que tem tanta coisa para chamar a nossa atenção, né? Tem a net com seus filmes, né? Tem televisão, tem Instagram, tem tanta parafernália para tirar a nossa atenção de, Jesus em segundo plano. E às vezes acontece crises, momentos de dificuldade, tempestade, parece que nosso barquinho quer naufragar. Ele faz tudo isso para chamar a sua atenção. Senão você não estava aqui. Senão você não estava aqui. Eita Deus. Pastor, que é isso? Tudo que está acontecendo na minha vida, essa crise toda, é para que dê mais atenção a Ele. Porque nesse momento você vai orar mais, você vai buscar, você vai vir. Louvado seja o nome de Jesus, viu? Terceira coisa que eu olho para o texto aqui que eu marquei, são nas turbulências que Jesus quer que conhecemos o seu poder. Sabia disso? São nas turbulências. São nas turbulências que nós conhecemos o poder dele. O irmão Creito disse aqui que passou uma turbulência, o filho nasceu fora do tempo, e todo aquele trabalhar era Deus trabalhando dentro dele. Se não fosse isso, talvez não estava aqui, servindo ao Senhor. Depois que passa, é fácil dar glória a Deus. Depois que passa, é fácil subir no púlpito e testemunhar. Mas quantas horas, quantos dias, quantos meses? No momento lá no hospital, meu filho, será que eu vou perder? Aquela coisa toda, é o primeiro filho, não é verdade? Tudo passa pela mente, né? Puxa, é o primeiro. Mas é Deus trabalhando. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? No momento desse, não é a fé que bombardeia o nosso coração. É o desespero, é o medo, é a incerteza. Tudo isso é a nossa companheira nesse momento, viu? Então, é a terceira lição. São nas turbulências que Jesus quer que conhecemos o seu poder e escutemos ele dizer. Põe aí Mateus capítulo de número 14, o verso número 27, porque é palavra para crente nesta noite aqui, principalmente a parte C. A parte C, você precisa ouvir o Senhor Jesus dizer o quê? Um grande coral, vamos lá? Não temas, vai passar. Jesus dos crentes, louvado seja o nome do Senhor. A outra coisa que eu aprendo, a quinta coisa que eu aprendo aqui, turbulência vem para nos fortalecer e nos ajudar a construir um nível mais alto e profundo de confiança em Jesus. Pergunta para o Cleito quem era Jesus antes desse fato e pergunta para o Cleito quem é Jesus agora. Pastor, parece que nada vai acontecer, eu venho na igreja, vem mês, calma. Existe tempo determinado. Você está na obediência dele? Os discípulos estavam. Entra no barco e vai para o mar. Se você está obedecendo, calma, ele tem o controle. Ele tem o controle. Pode ter os vendavais, pode ter o vento ao contrário, pode você estar cansado da situação, pode estar tudo, mas você está obedecendo. Oh Deus.
Sexta coisa que eu marco aqui, igreja. Vento nos ajuda a entender como Deus se relaciona conosco. Pastor, esses ventos contrários, você entende como Deus se relaciona contigo. Ele tem as suas formas, ele é soberano. Um é no filho, outro é no bolso, outro é no casamento, no outro é na doença. A forma. E nenhuma delas são boas. Não. Quem falar que é bom, de jeito maneira alguma. Quem falar que as turbulências, as crises, as tempestades, o vento ao contrário é bom, está mentindo. Nenhuma delas são boas. Não, nenhuma delas. Nenhuma delas. Mas, se você estiver obedecendo, oh, aleluia. Sétima coisa que eu aprendo aqui. Mesmo seguindo Jesus, passaremos por ventos ao contrário, açoite de ondas. Você não está livre disso, não. De jeito, maneira alguma. Pastor, eu sou fiel, eu sirvo a Deus, eu oro, eu busco. Ei, você não está livre, não. Não está. É a forma que Ele fez para que você se chegue mais, que você cresça, que você tenha maturidade, que você depois conte um testemunho para os outros glorificar o nome dEle. Outra coisa que eu aprendo aqui. Não entra em desespero se Jesus está em silêncio. Quando eu marquei, eu falei, Jesus, como, pastor, eu não entrar em desespero? Como? Como o senhor não está na minha casa? O senhor não sabe o que eu estou passando? Mas o meu Deus sabe. O meu Deus sabe. Ele que envia socorro, Ele que faz coisas maravilhosas. Como não entrar em desespero? Vem ano, vai meses e parece que nada acontece. Eu oro, eu clamo, eu subo em monte, eu peço e nada acontece. Como não? Jesus amado, como não? Como não? Não é assim, pastor Samuel? Né? Tem vezes que esse hino que você acabou de cantar, que a irmã ali cantou bem, viu? Parece que é para nós, não é verdade? Lado direito, deixa eu ver, lado direito. Por favor, pega o microfone, canta para aquela irmã também. Está de blusa vermelha. Lado direito, Jesus. Vai lá. Irmã, coloca a mão no coração dela, por favor. Jesus, na hora da pregação, cante. O mesmo louvor, mesmo. Jesus estava fazendo coisa extraordinária. Eita, Deus amado. Parar a pregação, Jesus amado. Irmã, fica de pé, receba essa, porque Deus vai fazer coisa linda, viu? Deus vai fazer coisa linda. Coloca a mão no coração dela, minha irmã, por favor. Deus vai fazer coisa linda, não se desespere. Viu? Tem tempo para isso passar, viu, minha irmã? Minha irmã, olha para mim, por gentileza. Tem tempo para isso passar, a senhora não está só, não. A senhora pode dizer, pastor, a minha fé é pequena. Eu já estou me desanimando. Não desanima, não. Não faça isso. De jeito, maneira alguma. Aquele que te chamou, aquele que te trouxe, é poderoso para passar contigo nessa tempestade, viu? Pastor Samuel, cante. A igreja canta junto. Eu sei que essa luta logo vai passar. Eita Deus! Tá doendo mais. Não deixa Jesus! pensar em você morrer. Aleluia! Você precisa crer. Jesus dos crentes! Vai chegar. Aleluia! A solução para tudo que te acontece. Tem coisa do céu vindo, igreja. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, louvado seja. Dá um abraço nela. Irmã, marque essa data, viu? Marque essa data, dá um abraço nela, por favor. Crendo na resposta de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, que é bom, que é maravilhoso, que é grande. Igreja, sabe outra coisa que eu aprendo olhando para esse texto? Sabe? Eu até marquei aqui. Eu aprendo que no momento de turbulência, vento ao contrário, ondas açoitando, temos a sensação de estar sozinho. Mas eu quero... vou até tirar o óculos aqui. Olhe bem na batata dos meus olhos. Dá uma rufada nesse negócio aí. Eu marquei aqui. Marquei, ó. Jesus está intercedendo por você. É verdade. Você ainda não parou, você não desistiu. Você não jogou tudo por alto porque Ele está intercedendo por você. Os discípulos estão lá no meio do mar. Vento ao contrário, quase o barco indo a pique. Jesus está onde? Intercedendo. Coloca aí, Mateus capítulo de número, o verso 23. Aleluia. Vamos lá? Despedida da multidão, subiu ao monte para o quê? Para orar. Orando por você. Eita Deus amado, louvado seja o nome do Senhor. Porque senão sozinho não aguenta não. Os açoites da vida, não dá para aguentar não. Vamos lá, olha, isso há 2000 anos atrás. E hoje ainda não mudou. Vamos lá para Romanos capítulo de número 8, verso 34, a parte C. Não mudou. Pastor, só foi há 2000 anos. Não foi não. Eita Deus. Vamos fazer um grande coral. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí você vai dizer por mim. Mas eu gostaria, estou pregando aqui, eu gostaria que a igreja participasse. Não é ficando olhando assim de boca aberta, não. Não, é para participar. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Oh, aleluia! Alguns ainda falou por nós. Vamos lá por mim. Vamos lá. 1, 2, 3, igreja. Eu ainda intercede por nós. Vamos lá, não, é no singular, é para você. Bem forte. 1, 2, 3. Então não se preocupe. Levante a cabeça. Coloque um sorriso nesse... Se anime, não temas. Coloque os olhos nele. Oh Deus. Eita Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A 10ª coisa que eu aprendo aqui: as turbulências acontecem para nos levantar, a fazer coisas sem precedência, coisas impossíveis aos nossos olhos. Não foi? O irmão não falou aqui, vamos fazer um exame do menino? Para a medicina, o grau era número 7. Mas Deus fez tudo isso para o impossível acontecer, igreja. Sem os momentos de crise, sem os momentos de turbulência, sem os momentos de vento ao contrário. Não tem como você experimentar o impossível. Não tem. Tem que ter esses momentos para você experimentar o impossível. Por nome dele ser glorificado na sua vida, para a glória de Deus Pai. Tem. Porque sabe por quê, igreja? Por causa de você e por causa de mim, Ele altera a lei da física, Ele altera a lei da ciência. Para a ciência dá 7, para Ele é 0. Para os nossos olhos é impossível, para Ele não. Jesus. Aí, põe Mateus 14, 29, por favor. 29, vamos lá, 29. Mateus 14, 29, já estou terminando. Ele disse: vem Pedro, descendo do barco, andou sobre o quê? As águas. Alterou a lei da física. Agora o interessante é, igreja, Jesus está orando. Jesus teve que andar 6
quilômetros e meio. Ninguém deu glória. Ah, não. Jesus teve que sair daquele monte, tá? E daqui mais ou menos na Salim Faramaluf, andando. Para socorrer 12 homens. Ele não podia lá do monte estender a mão. Ô, vento, para aí. Deixa os meus meninos tranquilos. Não. Ele queria que um deles tivesse a sensação como ele teve. Andar sobre as águas. Quer andar sobre as águas? Quer andar sobre as águas? Oh, Jesus. Então aguarde. Confie nele, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Para ou continua, igreja? Então vamos lá. Vamos ver mais ensinamento aqui num texto maravilhoso. Pastor, como o senhor vê tantas coisas? Não, é Deus que faz isso. Jesus. Ó, preste bem atenção. Os nossos amigos no momento de crise é o medo, é o desespero, é a ausência da confiança. Os amigos também, carnal, se afastam. Quando está tudo bem, quando está tudo maravilha, está tudo. Mas quando vem um momento de crise, as primeiras pessoas a debandar é os que dizem amigo. E é bom que você sabe quem é. No momento que está todo mundo dando glória a Deus, e aleluia, oh que bênção, blá, blá, blá. Vê a crise, é um momento para você saber quem são as pessoas amigas. Tá? Então, tudo isso Deus faz para criar maturidade no teu coração. Só que eu e você temos que aprender, diante desse texto, não olhar para a crise. Pastor, não dá para desligar. Não tem um botão de desliga e liga. Não tem, pastor. Tá vivinha. Ou amanhã quando eu chegar lá, tá lá, a crise está lá. Quando eu chegar em casa, a crise está lá. Não tem, pastor. Mas o texto nos ensina, olha, eu até marquei aqui. Não olhe para a tempestade, ou para as turbulências, ou para o vento, ou para as ondas. Olhe para quem? Pedro parou de olhar para Jesus, começou. Não faça igual Pedro. Olhe para ele. Pastor, está difícil, eu estou olhando. Ele vai te dar fé para você olhar mais. Ele podia lá, do monte que ele estava orando, estender a mão e parar tudo. Ele não precisava andar 6,5 km por cima d'água para fazer Pedro ter a sensação do impossível andar sobre as águas. Talvez essa crise é para você ter essa experiência. Os outros 11 ficaram no barco, não tiveram essa experiência. Só Pedro depois pode bater no peito. Ei, eu andei sobre as águas. Nenhum dos outros, só Pedro. Igreja, louvado seja o nome do Senhor. Tá? Então olhe para Jesus. Se não olhar, vai afundar. É o que aconteceu em Mateus 14:30. Põe o verso 30, por favor. O verso 30, por gentileza. Mas sentindo o vento, então não olha para o vento. Pastor, mas eu estou sentindo. Está forte, pastor. É desanimante, é preocupante. O vento está forte. Dá medo. Ei, sei de tudo isso. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus só estendeu o braço. Louvado seja o nome do Senhor. Põe o verso 31. Se olhar para Jesus, ele disse: homem de pequena fé, por que duvida? Não duvida não. Tira essa dúvida do teu coração. Não duvida não. Sabe por quê? Vai passar o vento. Essa turbulência vai passar. E o nome do Senhor será glorificado. Pastor, eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Pastor, está difícil. Calma. Vai passar. No nome do Senhor Jesus.
Amém? Que Deus abençoe todos nós, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer duas orações. Primeiro, convido a igreja a se colocar em pé. Você que está em crise.